Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou bem, obrigada por perguntar. E vocês? Gente, eu quero começar essa aula dando parabéns para vocês, porque nós estamos aqui estudando toda semana, todos os dias, na verdade, né? Toda semana, e vocês estão aí estudando, buscando realizar o sonho de vocês. Olha, não conheço vocês, mas já sou fã. Porque sei que quem estuda pretende melhorar a sua vida, a vida da sua comunidade, a vida da sua família. Então, parabéns. Persista, vai dar certo. E você já chegou na melhor aula da semana, querido? Estamos na aula de linguagens para o Enem. Sim, gente, nós estamos estudando muito de literatura, um pouquinho de história, né, gente? Porque eu não sou professora de história, não, mas aqui é colar. Tem que falar alguma coisinha do contexto histórico, aprendendo sobre interpretação de texto, fazendo questões, que é uma grande pegada aí para o Enem, tá bom? Na nossa última aula, nós falamos sobre os arcadistas. Gente, vocês gostaram? Bom, eu espero que sim. Os arcadistas foram autores que escreveram bastante e que, além de escritores, participaram da Confidência Mineira, como vocês viram lá na aula. Quem não viu, é só acessar a plataforma Eduque para assistir essas aulas e as aulas dos outros componentes também, tá, gente? Tem uma galera aí nesse pré-ENEM legal, gente, olha, top. Assistam as aulas e vocês vão ver e vão concordar comigo, tá? Bom, gente, os arcadistas usaram, né, os poemas, as liras, os sonetos ali para se expressar, mas não é a única forma de se expressar, gente. Romance, contos, poemas são formas de se expressar, são linguagens. É por isso que o caderno é de linguagens, né? Só que além deles, nós temos um outro gênero que também expressa muito bem e que é muito usado no Enem. São as músicas. Você gosta de música? Então, eu também gosto de música. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Mas não é sobre qualquer música, não. Nós vamos aprender sobre Tropicália, tá? Então, você que já terminou o ensino médio vai revisar. E você que está aí no terceirão, né, terminando, possivelmente vai ver esse assunto aí, eu já viu, né, este ano, não sei em qual bimestre você tá, algumas escolas, né, já estão no terceiro, quarto, então você vai ver aí o assunto e já aproveita para pegar essa aula aí, para você já associar o seu conhecimento, tá bom? Olha só, gente, o tropicalismo, ou Tropicália, foi um movimento iniciado em meio à ditadura militar do Brasil. Em 1967, surgiu a Tropicália, que durou até 1968 e contou com a presença de músicos brasileiros que ainda estão no cenário da música popular brasileira, até a atualidade, como Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Caetano Veloso, entre outros. A música brasileira conquistou um espaço importante na cultura, mesmo enquanto todo o processo ditatorial político dominava a população brasileira. Até o início do período em que o movimento foi reconhecido culturalmente, lá em 1967, a música brasileira possuía apenas os traços da pós-bossa nova, ritmo musical formado por músicos de classe alta que misturava jazz e samba. A busca de um novo espaço na música brasileira, em busca, né, desse novo espaço, os tropicalistas tinham como objetivo universalizar os estilos musicais que iriam compor a música popular brasileira, introduzindo o rock. Gente, anota aí, rock, que já fazia parte das diversas culturas do exterior. E instrumentos musicais derivados desse ritmo, como guitarra elétrica. Anote aí também. A música erudita não poderia ser deixada de lado, já que tinha seu valor e seria aprimorado para essa universalização dos estilos musicais. Os novos compositores, Gilberto Gil, Caetano Veloso, compuseram letras musicais. As novas mensagens continham escritores renomados da poesia, como Oswald de Andrade, escritor, ensaísta, dramaturgo brasileiro, retratos do Brasil antigo, contemporâneo e até mesmo do futuro, com astronautas e incluindo algo transcendental, como discos voadores. Hoje, para a nossa comunidade, é comum você ouvir letras, né, ou canções ali,
que misturam ritmos musicais. Mas nós estamos falando aqui de 1967, né, anos atrás, quando não era tão comum fazer essa mistura de ritmos e de instrumentos, tá bom? Então era novidade para aquela galera fazer esse tipo de mistura. Sem contar que muitas dessas músicas estão associadas com o momento histórico, que é o contexto de produção, que a gente já conversou algumas vezes, e também estão associadas aí com a literatura, né? Baseadas em poemas, baseadas em contos, romances, né? E acabam aproveitando muito desse cenário literário aí como inspiração para as suas canções. As misturas de ritmos musicais, como rock e bossa nova, rock e samba, rock e rumba, rock e ritmos variados, teve um resultado comportamental na sociedade muito grande. A separação de alta cultura versus a cultura de massa, que não era bem considerada uma cultura naquela época, foi uma das grandes mudanças que o tropicalismo trouxe para o Brasil. A massa foi alcançada e a partir daí os novos costumes foram inseridos na sociedade. Eram eles novas roupas, novos comportamentos, novo conceito de moral. Ao mesmo tempo, algumas coisas foram deixadas de lado, como por exemplo o conservadorismo. A Tropicália foi considerada um período em que o estilo hippie esteve presente no Brasil. Vocês podem inclusive observar a imagem, né, que aparece aí na lateral da TV ou do computador de vocês, e vocês vão perceber ali alguns artistas e eles seguram, né, esses instrumentos diferentes e se vestem representando culturas diferentes, porque a ideia era mostrar essa mistura mesmo aí, como vocês puderam já, né, ter uma dimensão. O tropicalismo surgiu através de artistas que se apresentavam em programas musicais, tanto na Rede Globo quanto na TV Record da época. Mas foi um grande evento lá em 67 que fez esse movimento ganhar força. Então não foi de fato na TV, né? Foi na prática aí, em um evento que aconteceu. Esse evento foi o terceiro Festival de Música Popular Brasileira, realizado ali pela TV Record na época. Uma das pessoas que chamou muita atenção foi o Caetano Veloso na época, porque ele interpretou a canção Alegria, Alegria. Depois dele, quem apresentou foi o Gilberto Gil e o grupo Mutantes, e eles cantaram juntos Domingo no Parque. Gente, esse evento ele foi transmitido pela TV Record e alcançou várias televisões brasileiras aí. Nessa época, o rádio ele ainda é um dos nossos veículos de comunicação mais importantes, mas nós já temos a TV aí ocupando o seu espaço, né, dentro do cenário midiático, tá? E aí as pessoas vão assistir pela TV ou ouvir via rádio essas apresentações que ficaram bastante famosinhas naquela época, tá bom? As apresentações foram tão emblemáticas, tão significativas, tão importantes, que no ano seguinte o festival também foi totalmente realizado, só que agora por artistas tropicalistas, né? Ele foi totalmente realizado por esses artistas. Em julho desse ano também foi lançado um álbum chamado Tropicália, tá? Que também foi lançado em outro idioma. Reunia diversos nomes do tropicalismo, né? Como o Torquato Neto, o Rogério Duprá, o Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Gal Costa e o grupo Mutantes aí. A Tropicália surgiu e recebeu esse nome com a influência do movimento antropofágico de Oswald de Andrade. Peraí, vamos devagar que eu vou lembrar vocês o que foi. O que foi o movimento antropofágico? Lá, na primeira geração modernista, vindo aí da Semana de Arte Moderna, o autor Oswald de Andrade, ele apostou numa nova forma de escrita. E aí ele fez um manifesto que ele transformou depois em revista, que é o Manifesto Antropofágico. O que isso significa? Primeiro eu tenho que te contar uma historinha. Alguns grupos indígenas, Brasil e mundo, eles são grupos canibais. Sim, grupos canibais, eles se alimentam de outras pessoas, né? Muito bem. Outros grupos indígenas também devoram pessoas, mas não como canibalismo. Eles devoram pessoas em rituais antropofágicos. Como assim?
Diferente de usar o ser humano para se alimentar, eles, na verdade, ao capturar os seus adversários, eles observavam o que aqueles adversários tinham de melhor. Por exemplo, aquele adversário corre bem. Então, eles comeriam as pernas, porque eles acreditavam que se eles devorassem aquilo que o adversário tinha de melhor, aquilo passaria a fazer parte deles. Assim, eles devoravam olhos, ouvidos, coração, enfim, partes do corpo humano que representassem benefícios. Porém, se aquele grupo étnico entendesse que aquele adversário ele era um covarde, eles não fariam um ritual antropofágico com aquela pessoa. O motivo é porque eles acreditavam que se a tribo toda, né, a gente em alguns lugares ainda fala tribo, a tribo toda, ela se alimentasse daquele covarde, os outros também se tornariam covardes. É isso mesmo. O ritual é composto por várias fases e o Oso de Andrade era conhecedor desse ritual e ele resolveu trazer algo que era da cultura brasileira, da cultura indígena brasileira, para a literatura. Qual foi a metáfora que ele propôs? A ideia era pegar as características que vinham da Europa, pegar o que a Europa tinha de melhor, mas desprezar aquilo que não nos acrescentava e trazer, a partir daquelas características, muito de Brasil. A cultura brasileira, a dança, o folclore, sabe? A culinária, os costumes, os lugares. Então, fazer um movimento mais brasileiro. A ideia é essa. Claro, deixando aquilo que vinha da Europa, mas que era bom, tá? Você entendeu? Vamos refrisar e resumir. Movimento antropofágico. Aproveitar as características da Europa que eram benéficas à nossa construção literária e musical e desprezar aquilo que não colaborava, preenchendo todo esse estilo com características brasileiras, tá? Voltando lá no texto, agora vai fazer um pouco mais de sentido. A Tropicália surgiu e recebeu esse nome com a influência do movimento antropofágico de Oso de Andrade, ou seja, pega o que você gosta, despreza aquilo que você não gosta e você mistura com o Brasil, né? A partir de uma obra do Hélio Oiticica. Em 5 de fevereiro, o jornalista Nelson Mota escreveu o texto A Cruzada Tropicália. Esse texto foi publicado pelo jornal Última Hora e acabou batizando o movimento. É daí que esse movimento passa a ser chamado de Tropicália, tropicalismo, e aqueles representantes eram chamados de tropicalistas, tá bom? Um dos maiores representantes da Tropicália é Gilberto Gil, que inclusive, né, a gente sabe que participou não só da Tropicália, mas de vários outros movimentos musicais aqui no Brasil. O Gilberto Gil, na verdade o nome dele é Gilberto Passo Gil Moreira, conhecido aí, né, no mundo da música como Gilberto Gil, nasceu em Salvador, lá na Bahia, em 1942. Amante da música e de instrumentos musicais desde jovem, o cantor ficou nacionalmente conhecido através do programa O Fino da Bossa, apresentado na época pela Elis Regina. Ele lançou seu primeiro álbum em 1967. Apesar de não ter ainda temáticas explícitas, o tropicalismo começou a ser visto na canção Louvação. Ao se apresentar ao lado do grupo Os Mutantes, né? Ali vocês têm uma foto do grupo Mutantes, eles se apresentaram aí junto com Gilberto Gil. Eles cantaram Domingo no Parque e isso ajudou muito a alavancar esse movimento do tropicalismo, como vocês puderam ver aí, né? Ao lado de outros tropicalistas, o Gilberto Gil começou a participar de muitos outros programas, tanto na rádio quanto na televisão. Então, o tropicalismo foi ganhando cada vez mais força, mais adeptos, e as pessoas foram gostando mais, né, daquela nova forma de expressão musical aí, tá bom? Ao mesmo tempo, o Gilberto Gil, ele participou do álbum Tropicália, que foi um marco para o tropicalismo. Em seguida, ele lançou um álbum solo, gente. O nome do álbum foi Frevo Rasgado, tá? Que também foi bem importante na época. E, mais tarde, esse álbum ele foi classificado dentro de uma lista dos 100 maiores discos da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil.
Então, para vocês verem um pouquinho sobre a importância do Gilberto Gil neste movimento, né? E como artista mesmo, como produtor de conteúdo, né? Esse cantor, ele colabora aí, já colaborou e continua colaborando na sociedade brasileira. Além do Gilberto Gil, outros nomes também apareceram bastante nessa época, tá, gente? O Caetano Veloso, o grupo Os Mutantes, Tom Zé, Gal Costa, Torquato Neto, Jorge Benjor, Nara Leão, Rogério do Prate, o Rogério Duarte e o Capinã, tá? São nomes que aparecem aí como referências do tropicalismo. Bom, o Enem, ele traz questões nas quais ele mostra fragmentos de música do tropicalismo. E ele, às vezes, cobra características do tropicalismo, outras vezes ele cobra interpretação associada ao momento histórico, tá bom? Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão dos seus dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar de produto musical de exportação de nível internacional, prometido pelos baianos com a retomada da linha evolucionária, instituiu-se nos meios de comunicação e da indústria do lazer uma nova era musical. E assim está escrito na pequena história da música popular brasileira, da modinha ao tropicalismo, e aí o Tinhorão é o autor deste livro, e aqui vocês tiveram acesso a um pedacinho, né, gente, a um fragmento, tá? Olha só, gente, a partir do fragmento que vocês leram, aquele fragmento foi colocado em uma questão do Enem. Agora eu quero que vocês observem as opções de resposta. Bom, vou voltar lá um pouquinho para vocês verem o texto novamente. Printa. Agora vem aqui, printa a resposta. Pronto. Agora você pausa o vídeo, vai responder, aí você volta aqui. Respondeu? Voltou? Ah, então tá bom. Vamos lá. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. Aqui, será que esse fragmento, ele representa o tropicalismo no Brasil? B. Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Será que esse fragmento representaria, né, um fragmento de uma música do tropicalismo? C. No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Será que é este fragmento que representa o tropicalismo no Brasil? Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Será que é esse o fragmento do tropicalismo? Ou letra E, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Será que é esse fragmento? E aí, gente, o que é que vocês acham? Que resposta vocês dariam? Acertou aquele que respondeu. Ô, gente, a pessoa que está indo para o lado errado. Letra D. Por que a letra D? Vocês percebem que no Baby Baby ele misturou língua portuguesa com língua inglesa? E a Tropicália, ela é misturada, ela é, na verdade, fruto de misturas, né? Ali é uma mistura de idiomas. E também Ovelha Negra e Rita Lee. Aí eram participantes, né, dos movimentos musicais daquele período também, tá? Este é o fragmento. Professora do céu, o Enem vai perguntar um fragmento, então eu tenho que saber. Tem, gente, coloque aí na sua playlist para você ouvir músicas do tropicalismo, tá? Porque essas questões, elas normalmente vêm no caderno de linguagens como questões de arte. E essas questões, elas cobram de fato que você tenha o conhecimento para responder. Só ler o texto ali, não vai resolver, tá bom? Ok? Outra coisa também que eu quero comentar com vocês é essa conduta do Enem. Às vezes, algumas questões vão te dar o texto e você vai usar procedimento de leitura e vai fazer os descartes adequados e vai chegar até a resposta. E outras vezes, ele vai te fazer perguntas para as quais você precisa trazer o seu conhecimento escolar ou conhecimento de mundo para responder, tá bom? Então, você tem que estar preparado para esses movimentos aí do Enem, tá? Vamos para mais uma questãozinha? Vamos lá. Eu não tenho hoje em dia muito orgulho do tropicalismo. Foi sem dúvida um modo de arrombar a festa. Mas arrombar a festa no Brasil é fácil. O Brasil é uma pequena sociedade colonial, muito mesquinha, muito fraca. Assim escreveu Caetano Veloso em Cultura e Participação nos anos 60.
Lembrando que essa questão é uma questão de Enem. O movimento tropicalista, consagrador de diversos músicos brasileiros, está relacionado historicamente, letra A, à expansão de novas tecnologias de informação, entre as quais a internet, o que facilitou imensamente a sua divulgação mundo afora. B, ao advento da indústria cultural, em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e políticas durante os anos de 1960. A parceria com a Jovem Guarda, também considerado um movimento nacional e de crítica política ao regime militar brasileiro. D, ao crescimento do movimento estudantil nos anos 70, do qual os tropicalistas foram aliados na crítica ao tropicalismo dos costumes da sociedade brasileira. E letra E, a identificação estética com a bossa nova, pois ambos os movimentos tinham raízes na incorporação de ritmos norte-americanos, como o blues. Pausa a aula ou tira foto, analisa, escolhe e volta aqui para ver o gabarito. Respondeu, voltou e vamos lá, o gabarito é... Ô, gente, fui para trás, a professora aqui no teclado. Letra B, gente. Na letra A, com certeza você sabe que não é, porque eu falei de rádio e televisão. Em nenhum momento eu falei para vocês da internet. Então, realmente não cabe ali a letra A. Quando ele fala da letra B, seria essa parceria com a Jovem Guarda, também considerado um movimento nacionalista de crítica política ao regime militar, não havia, na verdade, essa parceria, tá? E na letra D, vocês viram que, inclusive, eu nem falei de Jovem Guarda na aula, né? Quando ele fala do crescimento do movimento estudantil, aí ele diz do qual os tropicalistas foram aliados, né, na crítica ao tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira. O movimento estudantil, na verdade, ele vai crescer sim, mas ele vai acontecer ali paralelo, tá, gente? Não está diretamente associado. E, por último, não tem como fazer identificação estética com a bossa nova, porque, na verdade, o tropicalismo é pós-bossa nova, como vocês viram lá no início da aula. E aí, gente, são espertíssimos já? Bom, mas a gente tem mais uma questãozinha aqui para vocês, tá? Entre as propostas estéticas do movimento tropicalista, ou tropicália, pode-se destacar a uma forte rejeição à contracultura e ao uso de elementos do rock and roll. B, o uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios brasileiros. C, o uso da linguagem pop, né, popular pop, que pode ser atestado inclusive na capa do álbum Tropicália, ou Pens et Circenses. D, ruptura total com a tradição da música brasileira, como o samba e o bossa nova. E letra E, ruptura total com o concretismo, movimento artístico dos anos 50. E aí, o nosso gabarito pausa, responde, volta aqui. Ô, gente, hoje eu tô... letra C é o nosso gabarito. Na letra A, ele disse que ele tinha uma rejeição ao rock. Mas se você prestou atenção na aula, você viu aí que, na verdade, apareceram várias vezes, né? Apareceu várias vezes a palavra rock associada a outros ritmos musicais. Lá na letra C, ele fala que há uso da linguagem mais popular, né? Que pode ser atestada na capa do álbum. Mas a capa do álbum são aquelas capas que apareceram para vocês com a galera sentada no banco, instrumentos musicais diferentes. E aí, gente, não houve uso de linguagem verbal não ali, tá? E a D e E diz que eles romperam totalmente. Não, gente, não há aí a necessidade ou o desejo deles romperem totalmente com algo, tá bom? A ideia, na verdade, foi de trazer um movimento aí que se encaixasse aquela maneira de pensar daquela época e acabou associando algumas partes ali, tá? Não houve ruptura total com nada, tá bom? Ô, gente, dá tempo de eu fazer mais uma questãozinha, hein? Não desiste da aula, não. Pera lá. Mais uma questãozinha. Leia as 3 estrofes abaixo e, em seguida, aponte a alternativa correta. No pulso esquerdo, o Big Ben. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissoantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim.
Vive Iracema, mamá. Vive Iracema, mamá. Essa canção que vocês viram aí, tem uma fotinha dele ali, né? Já colocada. A gente percebe que há uma referência à canção que foi feita. E essa canção, na época, ela foi feita em parceria do Gilberto Gil com o Caetano Veloso. E o Caetano Veloso, ele publicou aqui essa canção. O nome da canção é Tropicália. E partindo desses versos, é possível afirmar que Caetano Veloso não se preocupa em passar nenhuma mensagem com a música. Leia as 3 estrofes abaixo e em seguida aponte a alternativa correta. No pulso esquerdo, Big Ben, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá. Vive Iracema, mamá. Bom, esse aí foi o texto. Agora vamos à questão. Os versos acima são da canção Tropicália, do Caetano Veloso. Partindo desses versos, é possível afirmar que Caetano Veloso não se preocupa em passar nenhuma mensagem? Poxa, gente, não vou nem terminar de ler a letra A. Porque é uma música significativa, né? Então não tem como ele não ter pretendido passar uma mensagem. Já vou descartar a A para vocês, hein? Caetano Veloso faz uma crítica irônica ao bairro de Ipanema nos versos finais. C. Apesar de levar o título de Tropicália, essa canção nada tem a ver com o movimento tropicalista. Não, gente, eu vou excluir a letra C também. Não, para, gente. Sério, vou excluir a letra C. Porque o nome da canção é Tropicália. Foi feita pelo Caetano Veloso. Aí vai dizer que não tem nada a ver, né? Ó, já tirei A e a C, hein? Tô facilitando para vocês. Vamos lá. D. A mistura de elementos aparentemente sem conexão dá um tom da proposta estética da Tropicália. Um dos principais aspectos do movimento tropicalista era falar exclusivamente da cultura nacional. Pausa o vídeo, tira a foto, responde a questão e aí volta aqui, né, gente, para conferir o gabarito. Vamos lá, então? Respondeu? Voltou? Parabéns! Vamos lá, então? Gente, o gabarito dessa questão é letra D. A mistura de elementos aparentemente sem conexão dão o tom da proposta estética da Tropicália ou do tropicalismo. Gente, o gabarito acabou ficando muito na cara. Sabe por quê? Porque a Tropicália tem como objetivo principal misturar. É isso mesmo. Ritmos, instrumentos, lembra? É isso mesmo. Até a linguagem do português com o inglês. Tem até canções que eu já vi misturando o português com o tupi, né? O português, né, brasileiro com o tupi aí. Então, fica bem interessante essas misturas, tá? Gente, vou deixar essa questão aqui para vocês responderem, tá bom? O tropicalismo teve como uma das suas propostas a reinterpretação da cultura brasileira e latino-americana, a capacidade de misturar elementos de culturas estrangeiras aos nossos era uma das principais características que os representantes da Tropicália reivindicavam. Essa característica já havia sido apontada por outro movimento artístico e intelectual brasileiro, que era a antropofagia cultural de Osa de Andrade, o verde-amarelismo de Cassiano Ricardo, o indianismo de José de Alencar, o parnasianismo de Olavo Bilac e o movimento integralista de Plínio Salgado. Olha, gente, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Essa aqui já é pra você ter respondido, não é nem pra ter pausado o vídeo, hein? Porque foi falado nesta aula e você sabe a resposta. E se você não sabe, volte à aula, tá bom? Gente, a nossa aula hoje foi sobre tropicalismo. Eu espero ter ajudado vocês aí com essa revisão, né? Ter levantado muitas informações úteis ao Enem. Para reassistir essa aula ou assistir as outras aulas, é só você visitar a plataforma Eduque e, claro, já estou esperando vocês para a nossa próxima aula. Até lá!